Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde e Consciência. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que atravessa a vida de muitas mulheres, gerando expectativas, dúvidas e muitos medos: a amamentação. Eu sou Geisa Guiar e estou com a professora Monalise Costa, do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG, que vai nos ajudar a entender o papel da fonoaudiologia no apoio à amamentação. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, estou muito feliz com o seu convite por estar aqui. Obrigada. Professora, vamos começar com... Eu queria entender se é normal sair pouco leite nos primeiros dias. Então, essa pergunta é muito frequente e é normal. Deseja-se que isso aconteça, então é esperado que isso aconteça. O primeiro leite, ele é chamado de colostro, ele é um leite bem concentrado. E ele é pouco porque o volume do estômago do bebê também é pequeno. Então, ele é adequado para esse volume menor do estômago do bebê. E como é que eu sei se esse pouco leite é suficiente para o meu bebê? Então, a gente observa as fezes, as evacuações, a urina, a saciedade, o comportamento desse bebê. Mas é esperado, mesmo sendo pouquinho, leite materno, colostro, é padrão ouro para a alimentação dos bebês. Professora, a gente ouve muito falar sobre livre demanda. Sim, O que isso significa na prática? tá bom. Livre demanda é a forma como você vai ofertar a mama para o bebê. E ofertar sem horários rígidos, ofertar sempre que houver necessidade e sempre que, né, tiver fome ou alguma demanda do bebê. O importante é que a gente não pense assim: "Nossa, tem que amamentar a cada 3 horas", isso é muito comum as pessoas pensarem, né. E a livre demanda, ela é muito importante porque ela aumenta a produção do leite. Então esse colostro, depois de alguns dias, vai descer o leite, que a gente fala que é a pojadura. Então, quanto mais esse bebê for ao seio, mais leite a gente vai ter. Então, essa livre demanda, o bebê vai buscar o seio quando ele estiver com fome, ele vai dar sinais. E o seio também é muito importante para a sucção, porque a sucção é uma forma do bebê se autorregular, de se acalmar, né? Então, é importante que ele tenha essa oportunidade de ir ao seio várias vezes, isso é a livre demanda. Mas também para deixar todo mundo tranquilo, a gente não faz livre demanda até os 2 anos de idade, né, com bebês maiores, tá. Professora, ainda sobre leite. Sim. Leite fraco, isso existe? Então, mito, pé, né, que o pessoal fala a buzininha lá. Leite fraco, gente, não existe, tá. Todo leite, ele tem a composição adequada, o corpo se prepara para dar os nutrientes necessários para o bebê. E é verdade também que para cada idade do bebê, o leite também se adapta, tá? E às vezes, mesmo durante uma mamada, no início pode ter um pouco mais de água para saciar a sede do bebê, depois vem um pouco mais de gordura, isso também vai se alternar, tá? Então, não existe leite fraco. Mas eu tenho que chamar atenção para uma coisa: pode existir pouco leite. Então a gente tem que proteger essa produção de leite, né, leite fraco não, mas estar atento à produção, porque pouco leite pode existir. E aí sim a gente vai intervir para proteger essa produção de leite. Professora, como que funciona essa proteção na produção do leite? Proteger, a gente fala que é dar uma rede de apoio para essa pessoa, estar atento ao volume que é produzido, ingestão de líquidos, sabe? Todo um contexto, né? Ver quais são os sinais do bebê, se ele está bem, né? Para que a gente, para que a mãe consiga manter essa produção. E também fatores dela. Quando a gente fala de amamentação, a gente fala de fatores do bebê e da criança, né? Então, questões hormonais, da mama, da mãe, também tudo um histórico que a gente investiga. Professora, o bebê que chora muito depois de mamar, pode ser fome ou dificuldade de sucção? Então, pode. O que que eu espero? Que um bebê vá ao peito, ele vai mamar, ele vai relaxar, vai ficar saciado e tranquilo. Pode ser que ele durma, que é o que acontece muito, né? Mas pode ser que ele também fique acordado. Mas um bebê que sai irritado, ele me desperta um sinal de alerta. Pode ser fome? Pode. Pode ser baixa produção de leite? Pode, né? Eh,
quando a gente está falando de proteger, né? Então a gente aumenta essa ida ao peito, né? Pode ser usadas medicações ou alimentos galactogônicos que vão ajustar essa produção do leite. Mas não é só isso. A gente tem que ficar atento com os sinais esse choro que persiste depois da mamada, né? Pode ser que ele não está conseguindo sugar mesmo, pode ser a fome, pode ser também um desconforto intestinal, ele pode estar dando sinais de alguma alergia, né? Então, o choro ele precisa ser investigado. Se é muito frequente um bebê ir ao peito e continuar chorando, aí precisa de atenção. E pode ser esses sintomas como vários outros. Professora, e o que é a pega correta e por que ela é tão importante? Ai, todo mundo escuta falar, né? Toda gestante pergunta, como é que é a pega? O que é a pega? A pega é a forma como o bebê vai abocanhar o peito. Por que que ela é muito importante? Porque ela vai favorecer a extração, a transferência do leite da mama para o bebê. Se eu tenho uma pega correta, então eu facilito essa extração, o bebê fica saciado e ele não machuca o seio materno, que é uma grande preocupação, a dor que você é, que a gente vai falar. Como é que eu sei, né, que uma pega está adequada? Então, eu trouxe aqui um assistente e para observar essa pega, é importante que eu penso que quando o bebê for mamar, né, ele vai estar com o queixo mais encostado na mama, o nariz livre para poder respirar, os lábios apoiados fazendo o vedamento, né? Não precisa fazer aquele, a gente fala boca de peixe muito para fora, é apoiar o lábio mesmo. E uma coisa muito interessante é não abocanhar só o mamilo, que é essa parte aqui. Ele também deve abocanhar essa outra parte que se chama areola, porque aqui tem ductos que vão favorecer a saída do leite. Então, se ele ficar aqui, olha, ele pode machucar, né? Então, a gente favorece com uma boa posição e essa pega ajustada para a amamentação. Por isso que ela é importante, porque eu vou ter uma boa transferência de leite e eu não vou machucar. Não é tão simples, né? Assim, porque na hora a gente fica segura, menina, a mãe tá preocupada, ajusta uma coisa, mas dá tudo certo. Professor, bebês que engasgam durante a mamada. Quando que é considerado normal e quando deve acender um alerta? Ah, tá. Olha só. Engasgar durante a mamada não é bebês normais que nasceram a termo, sem nenhuma malformação, estado neurológico, né, normal, não se espera que esses bebês engasguem normalmente, com frequência. Pode acontecer que a mãe tenha uma maior produção de leite, ela tem um fluxo muito grande. E aí, esse bebê recebendo esse fluxo, ele pode se desorganizar e apresentar alguns engasgos. Então, a gente faz ajustes na posição da mãe mais reclinada, no bebê, para ajustar, não, evitar esses engasgos, né? Agora, se é um bebê prematuro, que tem alguma malformação, ele pode ter uma alteração da deglutição. Deglutir, gente, é o ato de engolir. Então, ele pode ter uma dificuldade de engolir que se chama disfagia. Aí eu tenho que ficar atenta, porque, né, disfagia, quando o bebê engole, pode ir leite para o pulmão, ele pode engasgar, ele pode ter uma pneumonia, né? Então, aí, mas é uma patologia. Um outro quadro não é o esperado, mas então a gente tem que ficar atento. Se isso é muito frequente, toda mamada tá tossindo, tá engasgando, é importante olhar. E quando a gente fala de engasgo, Geise, assim, não é o nosso assunto principal aqui, mas os pais devem aprender as manobras de desengasgo, manobra de Reich. É importante conversar com o médico, pedir orientação para aprender a fazer a manobra, porque mesmo num bebê normal, ele pode estar amamentando e talvez engasgar. Já aconteceu comigo, amamentando os meus 2 filhos. Na hora é um pouquinho assustador assim, mas a gente faz manobra de volta e as coisas se acertam. Mas é importante aprender a fazer. Justamente para tentar apaziguar um pouco desse desespero. Isso mesmo. Professora, o tipo de mamilo, ele interfere na amamentação? Nossa, olha, vamos lá. Ele pode interferir sim, porque existem mamilos que são mais protrusos, mais para fora, outros mais planos, mais retinhos e outros que a gente chama de invertidos ou umbilicados para dentro. O que acontece? Quando ele está mais para fora é mais fácil, né, do bebê mamar. Mas onde está o segredo, então? Pode dificultar,
mas não impossibilita. Por quê? Quando eu vou amamentar, eu não falei que eu não devo pegar só o mamilo. O bebê não mama o mamilo, né? Ele vai abocanhar a areola. E nessa região aqui eu tenho ductos. Então, se ele abocanhar uma parte maior, vem cá, assistente, vamos mostrar para o pessoal. Se ele abocanhar uma parte maior, ó, eu vou conseguir fazer a extração, né? Então, o tipo de mamilo pode facilitar ou pode dificultar, mas não inviabiliza a amamentação. A gente tem jeito de manejar essas coisas com massagens, com algumas adaptações. O tamanho do seio interfere? Então, também pode. Vamos supor, quando a gente espera que com a gestação a mama ela aumente de volume, né? Vai aumentar a produção de leite. As pessoas que têm uma mama muito volumosa, pensa que o bebê vai estar aqui embaixo para se amamentar, né? E aí, se eu tenho uma mama muito volumosa, ela pode pesar o rostinho desse bebê nos movimentos que ele vai fazer. Então, a gente faz uma adaptação, ou segura a mama, ou ajeita a posição desse bebê para facilitar. Mamas maiores, né, a gente tem que ajustar. As menores, eu tenho que ficar atenta se realmente elas passaram por todo o processo de maturação e produção de leite, se eu tenho glândula. Quem já fez cirurgia mamária, a gente tem que ficar atento, né? Quem tirou o tecido mamário, ou quem colocou silicone, a gente também tem que avaliar. Mas assim, possível, tudo se ajusta. E bebês que se cansam rápido ou dormem no peito, o que pode estar acontecendo? Então, como também é o desespero de todo mundo, né? Principalmente nos primeiros dias, quando o bebê nasce, ele tem uma demanda, ali no hospital, de muitas horas de sono, sabe? E aí, esse bebê costuma ficar um pouco mais sonolento. Então, todo mundo está preocupado, o bebê não vai a seio, né? Então, a gente usa algumas estratégias, por exemplo, acordar esse bebê antes de levá-lo ao peito. As mães ficam muito preocupadas e põem muita roupa no bebê. Então, às vezes, ele está um pouco mais aquecido do que deveria, né? Então, a gente tira as luvinhas, tira a meia, né? Faz um estímulo sensorial, movimenta esse bebê um pouco, conversa para poder alertar. A gente espera que quando ele vai para o peito, ele durma depois, ele relaxa, né? Nem sempre vai dormir toda hora, mas que ele relaxa. Mas se ele está indo já muito sonolento, né? Aí a gente precisa dar uma acordadinha nele. Professora, a senhora citou a deglutição, mas o que é a coordenação? Sucção, deglutição e respiração. Ai, que pergunta muito interessante. Fonoaudióloga, mas essa pergunta. Porque na amamentação, a amamentação ela é multiprofissional, né? Então a gente trabalha com médicos, com pediatras, com nutricionistas, com enfermeiros, né? Vários profissionais da saúde. Mas tem uma coisa que é especial da fonoaudiologia, que são as funções orofaciais. Abordar funções orofaciais é papel do fonoaudiólogo. E aí a coordenação entre sucção, respiração e deglutição, eu mesmo falei ok. É quando o bebê regula e coordena o ato de sugar, engolir e respirar. Porque eu vou sugar, o bebê suga, ele armazena esse leite na boca e engole. Quando ele engole, ele dá uma pequena parada na respiração para engolir e depois ele respira de novo. Ele vai fazendo vários ciclos. Então, essa coordenação é um ajuste harmonioso, onde eu não vou ficar ofegante, onde eu não vou engasgar, onde eu vou ter um grupo de sucção e respiração. Então, é esse ajuste muito refinado que é muito importante para a segurança na amamentação. Professora, a posição para amamentar influencia na deglutição? Então, influencia. Pensa você, Geisa, você fala assim, olha, vamos tomar um copo de água com o pescoço estendido. Então, às vezes a pessoa vai amamentar e ela tá tão preocupada com tanta coisa que ela põe o bebê e a cabeça dele fica muito estendida. E aí ele vai receber, então, esse leite com a cabeça estendida. Isso não é legal, né? Porque eu não estou protegendo as vias aéreas, né? Corre a chance dele engasgar. Então, de uma forma geral, não só para deglutição, mas para amamentação,
o alinhamento biomecânico do bebê é esperado, né? Ele pode ter uma posição de frente, onde ele vai ficar de frente, alinhado, a cabecinha um pouco mais elevada, ou a gente pode fazer uma posição invertida também para esse bebê, ou também pode ser mais sentadinho, mas de uma forma para amamentação, não só para deglutição. Para deglutição, a gente pensa sempre nesse pescoço muito estendido, né? Que aí ele pode escapar um leite sem ele estar preparado para engolir. Entendi. E o bebê que tem a língua presa, tem maior dificuldade na amamentação? Vou até tomar água para te responder. Vamos lá. O que é a língua presa? A gente tem um tecido embaixo da língua, que é o frênulo lingual, tá? E ele é responsável ali por permitir que a língua faça os seus movimentos. Quando esse frênulo é alterado, normalmente curto, ele vai limitar. E a língua ela é muito importante para a extração do leite na amamentação. Ela faz movimentos específicos para essa extração. Então, se o que coordena o movimento da língua, né, o que permite que ela se movimente, está atrapalhado, está curto, isso pode atrapalhar a amamentação. Mas pode, não quer dizer que vai. Todas as vezes que tiver o freio do lado, vai. Porque as alterações de freno, a língua presa, elas não são iguais, né? Elas podem ser diferentes em cada criança. A gente não fala que é mais grave ou menos grave, não. Mas ela é diferente. Então, pensa só. Se eu tenho um bebê com uma linguinha muito presa e aquele mamilo que eu falei muito curtinho cá para dentro, a chance dele ter uma dificuldade na amamentação é maior. Mas se a língua dele não é tão presa, o mamilo é bom da mãe, o fluxo de leite é bom, a chance dele ter menor. Por isso, a gente precisa de fazer uma boa avaliação, né? Para ver qual é esse impacto e qual é a necessidade de fazer intervenção nesse frênulo da língua, né? Para não fazer nem de mais e nem de menos. A gente é muito criterioso quanto a isso. Professora, a gente escuta muito falar sobre dor ao amamentar. A gente até comentou isso antes. Sim. Mas isso é normal? É considerado normal? Sentir dor? Exato. Então, sentir dor pode ser comum, mas não é normal. Isso, tá muito comum que muitas pessoas sintam dor. As pessoas que amamentam sintam dor, mas não é normal, não é o esperado. O que acontece? As mães de primeira viagem, primeiro bebê, ou então algumas pessoas, elas têm uma sensibilidade maior. Pode ser no mamilo, na mama mesmo, ou sensibilidade à dor. Então, elas podem sentir algum desconforto nesse início. Mas quando é uma dor que realmente incomoda, não deve sentir dor. É sinal que a gente precisa de uma avaliação, ver o que é que está provocando essa dor. Não tem essa história de que tem que calejar, machucar para depois engrenar. Não, a gente escuta muito isso. E por que insistir sem orientação pode aumentar o problema? Então, se eu vou insistir de qualquer jeito, se tem alguma coisa errada ali que está provocando essa dor, eu não vou tirar, eu não vou eliminar esse fator de dor, ele vai ficar ali. E vamos combinar que amamentar com dor, gente, é insuportável, né? É uma dor realmente muito grande. E isso acaba, além de trazer lesões, questões emocionais, um desajuste na família muito grande, isso leva ao desmame precoce. Quem realmente tem vontade de amamentar, né, fica muito frustrado quando não consegue, quando esse bebê acaba desmamando, né? Então, quando tem muita dor, ficar insistindo sem procurar ajuda, a chance de dar errado e chegar num desmame é maior. Então, é importante procurar ajuda, sim. A senhora citou anteriormente a importância do bem-estar da mãe e do bebê. E a minha próxima pergunta é se a ansiedade, o medo e a insegurança interferem na amamentação. Interfere, né? Porque nós temos questões hormonais que envolvem a produção do leite, né? Então, os hormônios relacionados à amamentação, se a pessoa está muito ansiosa, ele atrapalha a produção de leite. Tanto que o efeito contrário também é verdadeiro. Quando a mãe, por exemplo, precisa extrair o leite, né, para guardar,
que a gente recomenda? Vê a foto do filho, sente o cheirinho dele, isso aumenta a produção. Então, o contrário também é verdadeiro. Por isso, ter uma boa rede de apoio, as pessoas que estão em volta, né, é muito importante. Você receber, às vezes, uma palavra ruim, atravessada, né, ou às vezes aquelas pessoas que, né, dão os palpites no momento inadequado, às vezes todo mundo quer ajudar, mas, né, então isso acaba atrapalhando. E é importante que as mães, quando sentirem, né, esses sentimentos, elas possam falar com o médico, às vezes procurar por uma ajuda profissional nesse início, não tem problema nenhum, né? Isso acontece, e quando isso é resolvido, é muito bom para todo mundo. Todo mundo fica feliz. É, porque as mães às vezes se sentem muito culpadas, sabe, gente? As mães, elas ficam muito culpadas com alguns sentimentos que elas não estão entendendo naquele momento, né? Já é um momento delicado, né, professora? Isso. E quando procurar um fonoaudiólogo? Então, por mim, pode ir sempre, eu na minha sala também. Mas olha só, o fonoaudiólogo, ele é muito importante em várias fases da gestação, inclusive. Então, o fonoaudiólogo, ele já pode ajudar na amamentação durante a gestação. A informação, preparar as pessoas que tenham desejo é muito importante. Então, elas podem receber orientações de como é que é o processo, o que pode acontecer nos primeiros dias, né? Então, isso já ajuda. E o fonoaudiólogo faz isso. Depois, quando o bebê nasce no início, né, a gente pode ter ajuda profissional para que aconteça esse ajuste inicial. Porque sugar, o bebê sugar é um ato reflexo. Mas amamentar não é inato, né? A gente romantiza, né? Isso que vai saber, que vai Então, o fonoaudiólogo, ele ajuda nesse início, né? Junto com toda a equipe, não é exclusivo do fonoaudiólogo, mas ele ajuda na equipe a estabelecer essa amamentação. Depois, né, com o andamento dessa amamentação, se acontece alguma intercorrência, como a gente falou, na produção, ou né, um mamilo que feriu, o fonoaudiólogo também pode atuar. Existem fonoaudiólogos também que são consultores em amamentação, né, consultores de lactação, que também vai ajudar. E depois a evolução dessa amamentação costuma ser a introdução alimentar, que o fonoaudiólogo também acompanha. E a gente entra do mame ao desmame, porque quando essa amamentação vai se encerrar, né, a gente espera que ela não seja de uma forma ruim, né, que esse processo, e nem sempre é muito fácil, né, porque ou esse desmame acontece lá quando você não espera, quando deu errado, ou no final o menino não está querendo muito se mamar, né, aquela decisão é da mãe. Então, nesse processo de desmame, a fonoaudiologia atua também. Então, você percebeu que tem alguma coisa que você está interessado em aprender, ou que você agora tem uma demanda, pode procurar um fonoaudiólogo, de preferência alguém, né, que tenha experiência na área, vai poder ajudar. Professora, o que é o projeto de extensão Orientações Fonoaudiológicas e a Gestantes e Nutrizes? Muito legal. Esse é um projeto de extensão da universidade. A extensão é quando a universidade, então, se propõe a levar para a comunidade o conhecimento que ela está produzindo. Ele acontece desde 2004. Eu vou te falar que eu me formei aqui na UFMG, eu fui aluna extensionista desse projeto, então meu interesse todo, meu encantamento pela amamentação veio dele. Então, ele atua desde 2004 com alunas do curso de fonoaudiologia, né, junto com a equipe do hospital. E o objetivo é dar orientações sistemáticas para gestantes, para nutrizes, sobre a temática. Então, quando elas vão para o pré-natal, lá no Genifaria, quando elas estão esperando para uma consulta, né, elas são atendidas pelas alunas na sala de espera, as extensionistas. E lá no alojamento conjunto do hospital, quando o bebê nasce, naquele início, elas estão lá também, para poder ajudar. Então, quem pode participar e em que momento buscar essa orientação? Isso, então, pode participar as pessoas que são atendidas, né, nesses espaços, nesses ambulatórios, no alojamento conjunto. E ela pode ir lá, normalmente tem as equipes com escalas, né, mas quando tem as consultas, no pré-natal elas podem receber essa orientação, e se o bebê vai nascer no hospital, né, então vai receber essa orientação também nesse momento.
Professora, uma mensagem final para as mães que estão vivendo esse momento. Esse momento é muito especial, né? O brilho do olho da gente para poder falar. A mensagem, eu acho que eu posso dar para vocês é que vivam esse momento com intensidade, com presença, né? Eu acho importante dizer que, como eu comentei antes, o bebê sugar é um ato inato, é um reflexo. Mas amamentar é um conjunto da mãe com o bebê. Isso é um aprendizado também, né? E que se isso não ocorrer da forma que você idealizou, procura ajuda, porque é possível salvar. E cada tipo de amamentação, a gente, né, tem uma frase como que cada gota conta, né? O melhor é a amamentação possível, né? Não é amamentar de qualquer jeito, nem a qualquer preço, né? E que a fonoaudiologia tem para ajudar, né, nesse processo tanto, né, de função quanto de acolhimento. Bom, chegamos ao fim de mais um Saúde e Consciência e fica a reflexão de que amamentar não é para ser um campo de batalha. Se você está passando por dificuldades, se está sendo um momento difícil, procure orientação profissional. Lembre-se, informação é saúde. Até o próximo episódio.